Após uma guerra nuclear destruir quase toda a humanidade, 4 assalariados comuns e inúteis foram convocados para outro mundo por uma deusa, e essa deusa agraciou cada um deles com habilidades únicas e formidáveis. Ou melhor dizendo, quase cada um deles, porque o protagonista chamado Mukouda recebeu a habilidade única para fazer compras online. Basicamente, ele poderia comprar coisas do Japão e levar para aquele outro mundo. E ele até tentou chorar para mudar a habilidade dele, mas não teve jeito, ele ficou mesmo com essa habilidade de comprador online. E enfim, quando os 4 heróis estão juntos no castelo para receber a sua missão, eles descobrem que para voltarem para o mundo real eles primeiro precisam derrotar o Lorde Demônio. Porém, enquanto eles recebiam a missão do rei, o Mukouda aproveitou para dizer que ele não tinha nenhuma habilidade que poderia ser útil para enfrentar o Rei Demônio. Sendo assim, o pobre coitado era um inútil tanto no mundo real quanto agora no seu novo mundo. E para completar a sua inutilidade, ele então recebeu um pote de moedas do rei e foi enviado para a cidade. Quando ele está na cidade, ele percebe que a sua roupa chama muita atenção. Então ele decide comprar outra roupa para parecer como um NPC qualquer. E então, depois de um longo dia explorando a cidade, ele percebeu que a família real poderia executá-lo por conhecer os segredos deles. E ele então decidiu deixar a cidade o mais rápido possível. Porém, antes ele investigou as suas habilidades de status. E diante dos seus olhos ele viu que possuía o sistema de avaliação, junto com uma caixa infinita de itens. E ele então pressionou a sua habilidade única de mercearia online, fazendo com que o sistema se iluminasse diante dos seus olhos. E com a sua habilidade ele conseguiu entrar em uma espécie de mercado online, e assim ele tenta comprar um pouco de água e de comida, mas o sistema informa a ele que para realizar a transação ele primeiro precisa pagar pela sua compra. E apesar de achar aquilo tudo muito estranho, ele decidiu então colocar uma das moedas que ele tinha recebido para ver como o sistema reagiria. E para a surpresa dele, o sistema acabou confirmando a compra, e assim uma luz brilhante ao lado dele surgiu, contendo os itens que ele tinha acabado de encomendar do outro mundo. E por mais que o Mukouda soubesse que essa habilidade poderia não ser tão útil em batalha, ele conseguiu enxergar nisso uma oportunidade para ganhar um pouco de dinheiro. E na manhã seguinte ele então começou a pensar que precisava de uma caixa para guardar os seus itens. Porém, ele acabou descobrindo que encontrar uma caixa para armazenar itens era algo muito raro naquele mundo. E ele também acabou descobrindo que a sua habilidade de avaliação era única para aqueles que tinham vindo de outro mundo como ele. Então ele não podia sair explanando que ele tinha habilidades únicas ou ele acabaria tendo problemas. E depois que ele ouviu de alguns aventureiros que uma guerra estava prestes a começar, o Mukouda sabia que não poderia ficar ali por muito tempo. Então, na guilda dos aventureiros, ele perguntou à recepcionista se ele poderia contratar um grupo de aventureiros para acompanhá-lo. E assim ele pagou 8 moedas de ouro para ter um grupo de aventureiros de nível C ao seu lado. E depois de horas de viagem enquanto saía da cidade, o grupo fez finalmente uma pausa rápida para almoçar. E durante essa pausa, o Mukouda pegou um fogão portátil que ele havia comprado em um mercado online e preparou lamen e lanches para o grupo todo. Quando eles começaram a viajar mais uma vez, 2 mariposas começaram a voar em direção ao grupo. Porém, os heróis conseguiram cortá-las com um único golpe. E antes que o Mukouda pudesse relaxar, de repente um javali gigante apareceu correndo dos arbustos. Então um cara forte e loiro chamado Werner avançou em direção a ele e trabalhou junto com seu camarada para derrubar o porco gigante. E assim, com toda a carne que caiu, o protagonista se ofereceu para preparar para todo mundo. E enquanto todos estavam mastigando, Mukouda decidiu utilizar a sua habilidade de avaliação para saber a real opinião dos seus amigos sobre a sua comida. E ao fazer isso, ele percebeu que enquanto seus amigos estavam comendo, a força deles estava aumentando, assim como seus pontos de mana. Só que logo ele percebeu que, como a sua comida era de outro mundo, se o governo descobrisse o seu segredo, ele provavelmente se tornaria algum escravo cozinhando para eles. Então ele decidiu manter o seu status em segredo. E aí, de repente, a gente percebe que tem um monstro à distância observando o grupo de heróis em silêncio. E enquanto eles continuavam viajando por algumas semanas, o Mukouda continuou tentando esconder a sua habilidade. E para isso ele foi preparando as refeições para o grupo conforme os itens que ele ia achando, como vegetais e carnes, evitando utilizar a sua habilidade de cheating. E assim, uma bela noite, enquanto os aventureiros estão jantando um bom pão com bife, de repente aparece atrás do Mukouda um lobo gigante. E acreditem ou não, o lobo então começou a exigir que o Mukouda entregasse toda a comida deles pra ele. Ah, e o nome desse lobo místico branco na verdade é Fel. E quando o Mukouda tentou entregar pro Fel um pedaço de carne, o lobo então devorou a carne imediatamente e começou a falar que queria mais. E então o Mukouda perguntou ao lobo gigante se ele poderia esperar um pouco enquanto ele prepararia mais comida para ele. E então o lobo fechou os olhos e disse para ele ter pressa. E com toda a carne que sobrou, o Mukouda então começou a preparar
para o lobo a maior refeição que ele conseguiu. Porém, isso ainda não foi o suficiente, o lobo ainda queria mais. E então o Mukoda continuou trabalhando o mais rápido possível para preparar toda a comida que ele conseguia. E depois de horas que o Mukoda ficou cozinhando pro Fel como se fosse a empregadinha dele, finalmente o Fel acabou ficando satisfeito e disse que não podia acreditar que ele tinha comido algo tão gostoso, ainda mais feito por um homem tão nojento, estranho e fracassado como Mudouka. Mas a verdade é que o lobo Fel tinha gostado tanto da comida que ele estava disposto a firmar um contrato familiar com o Mukoda. E assim, o protagonista tentou dar um migué e escapar de fazer aquele contrato familiar umas 3 vezes. Só que o lobo não estava nada disposto a abrir mão da comida dele não. Então no fim ele praticamente forçou o Mukoda a fazer o pacto familiar com ele à força. E aí o Mukoda então foi lá, tocou na testa do lobo e aí saiu uma aura mágica e pronto, foi criado o vínculo mágico entre eles. E agora o Mukoda basicamente tem um animal lendário como bichinho de estimação. E que ele inclusive vai ter que dar um jeito de alimentar pelo menos 3 vezes ao dia. E ao longo das semanas que se seguiram, o grupo foi então se aproximando de uma fronteira. Porém eles não tinham ideia do que fazer com o Fel, já que ele chamava bastante atenção por ser um lobo gigante, místico e lendário. E isso fez o Mudouka ficar com medo que todo o exército da nação aparecesse para levar o Fel embora. Só que o lobo garantiu que tudo ficaria bem, que ele daria conta de tudo. E enquanto ele já estava preparando a comida para o Fel, na parada de descanso, o Mudouka então enfiou a mão na sua caixa de itens. E nessa hora ele percebeu que ele estava prestes a usar o seu último pedaço de carne. E como ele estava praticamente sem nada para alimentar o Fel, ele então ordenou que o lobo fosse caçar um pouco de carne para ele comer. E foi o que o Fel fez, ele foi caçar alguns animais para trazê-los de volta. E todos os aventureiros ali acharam aquilo incrível, pois o lixo do Mukoda estava praticamente dando ordens para uma fera lendária. E a coisa só melhora quando o Fel volta como um bom cachorrinho com a sua caça, e ele então simplesmente chega ali com um frango azul gigante pro Mukoda cozinhar. E bom, depois que o Mukoda aproveita o frango gigante para fazer um KFC diferenciado, o grupo então volta às suas aventuras. E eles finalmente chegam à fronteira do reino. E ali o Werner diz então que ele vai sair na frente para explicar a situação da besta lendária. Afinal de contas, eles estavam andando com um lobo gigante como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o Mukoda teve até esperança de que nada de ruim ia acontecer, mas pela cara feia dele de fracassado, os guardas foram e cercaram ele de batata. E então o líder dos guardas perguntou se o Fel realmente estava sob as ordens do protagonista. E o Mukoda então ordenou que o Fel prometesse que não machucaria ninguém. E assim, diante de todos ali, o Fel prometeu que não faria nada para prejudicar nenhum dos cidadãos. E então os guardas decidiram permitir a entrada dele no reino, com a condição de que o protagonista mantivesse seu bichinho na coleira. E assim, quando eles estavam no portão, um homem cobrou 5 moedas do Mukoda por ele não ter um cartão de guilda. E então, depois que eles caminharam mais fundo na cidade, o líder do grupo começou a explicar que o rei com certeza saberia sobre a entrada do lendário Fel em seu reino, o que acabou tirando todas as esperanças que o protagonista tinha de entrar ali sem ser notado e ter uma vida tranquila. E bom, enquanto eles conversavam, o Werner disse ao protagonista para obter um cartão de comerciante, pois assim ele poderia usar as estradas populares gratuitamente. E além disso, uma guilda de aventureiros permitiria que o protagonista matasse e vendesse toda a sua carne extra. Porém, logo o assunto foi cortado porque ele disse ao protagonista que era hora deles partirem. E agora que eles saíram dali, então o Mukoda começou a se dirigir à guilda dos comerciantes. E ele então explicou pro seu animal de estimação lendário que ele planejava vender as coisas que o Fel não conseguisse devorar, como por exemplo garras, peles, dentes e outras partes do monstro que o Fel não comia. E assim que eles chegam na guilda, todos os homens ali ficam chocados ao ver um lobo gigante seguindo o Mukoda tão pacificamente. E assim o atendente tentou explicar o procedimento de inscrição para ele. E basicamente existiam ali 5 classificações na guilda, e todas elas tinham taxas que seriam determinadas conforme a sua classificação. E como o Mukoda estava apenas começando, ele então foi ranqueado como um comerciante de elo mais baixo como ferro. Porém, a atendente tranquilizou ele e disse que estava disposta a comprar os itens que ele tivesse para oferecer. E depois disso, enquanto eles voltavam para a pousada, o Mukoda revelou ao Fel que ele teria que dormir fora durante a noite. Porém, o Fel disse a ele que estava com fome, só para variar. E então o Mukoda começou a preparar uma comida para o seu animal de estimação. E ele então percebeu que já fazia meses que ele não comia arroz. Porém, para fazer arroz ele precisaria de um fogão adicional. E assim ele decidiu comprar o fogão, pois ele decidiu que aquilo ajudaria ele na velocidade de cozimento. E para isso ele comprou então um último ingrediente secreto. E aí, enquanto ele fritava um bifinho mal passado na frigideira, ele decidiu colocar um pouco de molho de alho no bife, e o Fel então deu uma mordida e achou aquilo delicioso. E quando o lobo deu uma segunda mordida na carne, ele percebeu que o sabor estava diferente. E então o Mukoda mostrou para ele que dessa vez ele tinha usado um molho de parmesão ao invés do de alho. E ele então mostrou pro Fel que ele poderia basicamente criar diversos molhos para dar sabores diferentes à carne toda vez.
flores. E enquanto devorava toda a comida, o Fel achou incrível aquilo ali da mesma coisa poder ter um sabor tão diferente. Isso apenas por ter um único ingrediente, que era o molho, que mudava. E bom, quando o arroz que o Mukoda preparou finalmente ficou pronto, ele então acrescentou ao arroz um pouco do molho do bife. E assim então, depois de ter alimentado a sua besta lendária, o Mukoda voltou para a guilda dos comerciantes para vender o que tinha sobrado ali. E quando a recepcionista deu uma olhada em tudo que o protagonista estava levando ali para vender, ela disse que primeiro, antes de comprar, ela teria que chamar o mestre da guilda. E aí o mestre da guilda pediu para ter uma reunião privada com o Mukoda. E ele basicamente estava encantado com todas as especiarias que o Mukoda tinha ali com ele. Tipo assim, o cara comprou o sal do Mukoda por 4 moedas de ouro e também comprou pimenta dele por simplesmente 10 moedas de ouro. E aí o Mukoda percebeu que naquele mundo ali, basicamente, uma moeda de ouro era quase equivalente a $1000. E aí ele percebeu que ele podia ficar muito rico, porque ele estava utilizando sua magia de cheating para comprar as coisas virtual, pagando $5 e vendendo assim por 10 moedas de ouro. E enquanto pensava na mina de dinheiro que poderia fazer, o Mukoda acabou não respondendo o mestre da guilda à sua frente. E enquanto isso, o mestre da guilda foi só subindo o valor das propostas. Até que no fim da negociação, só pelo Mukoda não ter respondido, ele foi e ofereceu 17 moedas de ouro por tudo. Então basicamente o Mukoda saiu dali com $17.000, vamos falar assim. Ele achou aquilo impressionante, mas ele falou que não ia abusar daquilo não, porque caso contrário ele poderia até acabar quebrando toda a economia do país sozinho. E assim então, depois de ter tido sucesso na guilda dos comerciantes, o Mukoda decidiu ir até a guilda dos aventureiros para se alistar. Porém, quando ele chegou lá, ele não foi muito bem tratado não. Ele recebeu uma ficha de inscrição da recepcionista que basicamente dispensou ele. Porém, o Mukoda insistiu e perguntou quais eram as regras daquela guilda. E a garota então revelou que todos ali tinham uma classificação de A a G, sendo que essa era a classificação mais alta de todas. E além disso, ele começaria no rank G, e ele poderia aceitar missões até no máximo um rank acima da dele. E ele deveria então completar pelo menos uma missão por mês para fazer parte da guilda. E então o Mukoda decidiu dar uma checada no quadro de missões ali, e ele viu uma missão que exigia que ele coletasse algumas flores raras. E ele decidiu aceitar essa missão e foi começá-la. Decidiu avaliar as estatísticas do Fel enquanto comia. E ele viu que praticamente o Fel estava com todos seus atributos no limite. Só que aos seus olhos o Fel não parecia nada mais do que um animal que só queria comer. Porém, de verdade, ele era uma besta lendária extremamente poderosa. E então, no dia seguinte, o Mukoda estava pronto para começar a sua primeira missão. Porém, o Fel estava com fome e pediu para que ele preparasse alguma comida. E quando eles chegam nos campos, o Fel ainda tá com fome. E então o protagonista diz a ele que se ele quiser comer mais carne, agora ele vai precisar caçar. No entanto, o Fel estava um pouco relutante em deixar o seu líder ali sozinho em uma área cheia de monstros perigosos. E então, antes de sair, ele ativou os seus poderes mágicos para lançar um escudo de energia que protegeria então o Mukoda enquanto ele saía para caçar. Tudo isso para não perder o seu Masterchef particular. Bom, enquanto isso, o Mukoda deu uma boa olhada em todo o campo e ele decidiu utilizar a sua habilidade de cheating para achar as flores. Afinal de contas, elas poderiam até mesmo ser raras, mas com a sua habilidade de cheating ele conseguiu achar as flores bem rapidinho. E como ele ainda tinha tempo livre depois de terminar a sua missão, ele então decidiu começar a preparar o almoço. E para isso ele comprou um monte de ingredientes para fazer um macarrão ali. E enquanto o Mukoda estava ali preparando a refeição, o Fel retornou então com outra calopsita gigante. Porém, ele disse que além dela, ele tinha caçado outros monstros que ele tinha deixado jogados por ali para que eles pegassem mais tarde. E quando o macarrão ficou pronto, o Fel deu uma única mordida e percebeu que aquilo ali era a coisa mais gostosa que ele já tinha comido. E agora, como ele manjava dos molhos e tudo, ele foi e tacou ainda um pouquinho de molho para melhorar. E o Mukoda ficou bem feliz em ver que ele estava gostando tanto daquela comida do seu mundo anterior. E bem, quando os dois voltam a caminhar depois da refeição, o Mukoda acaba vendo a pilha de monstros de Rank S que o Fel tinha derrotado. E ele começou a se perguntar se o Fel estava realmente planejando comer todos aqueles monstros ali, porque tinha até mesmo animais nojentos e fedorentos como orcs ali. E assim que ele terminou de guardar tudo que o Fel tinha caçado, o Fel então ofereceu ao Mukoda que ele montasse nele, porque assim ele economizaria muito mais tempo e eles andariam muito mais rápido. E bom, foi exatamente isso que aconteceu. Eles ficaram tão rápidos que eles voltaram para a cidade em minutos, só que o protagonista em compensação quase se borrou na viagem. E assim, quando eles estão de volta na guilda dos aventureiros, o Mukoda completou a sua primeira missão e ele finalmente recebe o pagamento por ela. Só que ele queria saber se ele poderia vender os restos dos monstros que ele tinha para a guilda. E então o açougueiro disse que tudo bem, que ele cuidaria disso para ele. E ali dentro do grande armazém, então ele começou a revelar todos os monstros que ele tinha. E o açougueiro ficou completamente chocado com tudo aquilo. Ele falou que era o maior número de monstros que ele já tinha visto em toda a sua vida. E ele então disse que para analisar tudo aquilo ali e separar o que era carne do que
que era osso, do que era não sei o que, ele pelo menos precisaria de um dia. E o Mukoda então aceitou aquilo porque ele não tinha muito o que fazer, né? Mas então ele perguntou pro açougueiro se ele podia fazer algum corte ali na hora pra eles pelo menos terem o que jantar. E aí, pra nossa surpresa, o açougueiro vai e fala que bem a carne do orc é uma das mais gostosas que tem ali. E assim no jantar, então, eles preparam carne de orc e tem essa deliciosa refeição. Aí na manhã seguinte, o protagonista volta para a guilda para pegar as suas carnes e restos. E quando ele chega lá, ele recebe mais de 200 moedas de ouro por tudo que ele tinha caçado. Ou melhor dizendo, por tudo que o Fel tinha caçado pra ele. E entre tantos itens e tanto dinheiro, ele ainda recebeu umas pedras mágicas de mana, que tinham sido dropadas de dentro dos monstros de Rank S que haviam sido derrotados pelo Fel. E só lembrando que 200 moedas de ouro são mais ou menos 200 mil dólares, então o cara praticamente fez mais de 1 milhão de reais. Ele poderia vender um curso aqui no YouTube de como ganhar dinheiro, que seria apenas mais um cara por aí. Só que o Mukoda então começou a ficar preocupado e decidiu que ele precisava ir embora daquela cidade, porque na cabeça dele ele tava ficando rico muito rápido, então ele ia começar a atrair atenção logo. E ele não queria ter problemas, então ele começou a achar que era melhor vazar dali. Sendo assim, quando eles já estão fora das fronteiras do reino, eles vão e param pra fazer mais uma refeição, porque eles fazem isso o tempo inteiro. E aí o protagonista vai e serve uma carne diferenciada pro lobo. E o lobo gostou tanto da carne que depois disso o protagonista usa sua magia e vê que os atributos do lobo simplesmente subiram 50% depois da refeição. E agora o Fel tá ali se sentindo o lobo mais incrível do mundo, super disposto a tudo. Ele inclusive lança uma barreira de proteção em torno do Mukoda mais uma vez, e o Fel então vai caçar pra gastar toda aquela energia que ele tava tendo. E aí ele começa a enfrentar diversas criaturas extremamente poderosas, como um alce gigante, que o Fel derrubou como se não fosse nada utilizando a sua magia de relâmpago, e depois, como se não fosse nada, ele derrotou centenas de orcs de uma vez utilizando uma magia de tornado. E aí quando a poeira baixou, de repente surgiu o rei dos orcs ali, e ele foi correndo em direção ao Fel. Só que o lobo se esquivou daquilo ali com maior facilidade e derrotou o bicho num instante. E era dessa vez o rei dos orcs, tá ligado? E antes que ele pudesse tirar a sua carne, de repente uma quimera gigante apareceu ali para ameaçar o Fel. Só que ele foi e lançou o seu último ataque relâmpago nela. E mais uma vez ele foi e derrotou a criatura como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas é válido lembrar que depois que ele comeu aquela nova carne que o Mukoda serviu para ele, os seus atributos aumentaram simplesmente 50%. E era por isso que agora ele tava ainda mais forte do que antes. E bom, no dia seguinte o Mukoda não tinha entendido nada do que tava acontecendo ali, e aí o Fel revelou pra ele que agora com seus novos poderes ele poderia destruir até mesmo criaturas místicas com um só golpe. E aí então bateu a curiosidade no Mukoda e ele decidiu ver se ele tinha algum atributo que permitisse que ele usasse magia também. E ele então viu na janela de status que ele tinha 100 pontos mágicos, porém ele não sabia como usar nenhum deles. Então ele foi e perguntou pro Fel como ele podia utilizar aquele poder. E o Fel então revelou que era muito fácil o Mukoda utilizar magia naquele mundo. Ele basicamente precisava ter os pontos mágicos e imaginar a magia fluindo pelo corpo dele. E mesmo achando aquele papo ali todo estranho, o Mukoda decidiu então tentar. Ele imaginou então de repente uma energia de fogo fluindo pelo seu corpo até se transformar em uma bola de fogo. E assim de repente ele conseguiu sim fazer uma magia de bola de fogo. Só que o Fel falou que o Mukoda ainda tinha muito que melhorar e que para isso eles precisavam treinar. Então ele deixaria que na próxima oportunidade o Mukoda treinasse suas magias, enquanto o Fel ia ficar apenas distraindo os monstros. E assim, para começar esse treinamento do Mukoda, eles vão juntos para um acampamento de goblins, onde o Fel fica tentando distrair as criaturas enquanto o Mukoda, todo atrapalhado, fica ali tentando destruí-las com bolas de fogo. E bem, na real o Mukoda acabou indo muito bem no primeiro treinamento dele e derrotou diversos goblins. Porém ele não conseguiu derrotar todos e no final ele precisou ainda de uma ajuda do Fel. Só que fazer o que, né? Ele tava aprendendo e durante o treinamento a mana dele acabou. Acontece. Brincadeira, Mukoda, eu ainda te acho um grande perdedor e tenho muita inveja da tua vida. Mas enfim, depois do treinamento, os poderes mágicos do protagonista acabaram aumentando. E ele então recebeu uma pedra mágica do lobo que ele tinha conseguido após derrotar o Rei Orc. E como o Fel não é nada bobo, ele sabia que aquela pedra mágica tinha bastante valor, poderia ser trocada por dinheiro, ele só pediu que em troca o protagonista fizesse mais uma refeição pra ele. E nesse dia, finalmente o Fel começou a provar rosquinhas e outras sobremesas do mundo humano, o que deixou ele completamente viciado naquele tipo de comida, implorando por mais. E aí o Mukoda ficou com receio de dar mais coisa pro Fel, porque ele não queria transformar o Fel num cachorro diabético. Só que o Fel então falou pra ele ficar tranquilo, porque ele não precisava se preocupar, porque ele tinha uma magia interna que impedia que ele pegasse qualquer doença. Basicamente esse lobo aqui é impossível e invencível mesmo. Só que depois então o Mukoda entende que essa magia interna que o Fel falou na verdade é uma bênção que ele recebeu de alguma divindade que protegia ele. E então depois de ouvir aquilo, o Mukoda decidiu dar uma rezadinha e pedir pra que alguma bênção, alguma divindade entregasse um poder da hora pra ele. E bom, ele não imagina, ele não sabe disso, mas a gente que vê o anime, a gente consegue ver então que nesse momento uma gracinha aparece sorrindo sentada num poço. E sei lá,
parece que de alguma forma ela tá disposta a realizar o desejo do Mukoda. Então no dia seguinte os dois seguem para uma nova cidade e quando eles tentam entrar eles são parados por guardas novamente. Os guardas olham o tamanho do fel e ficam assustados. Só que então o Mukoda consegue segurar e controlar toda a situação mostrando seu crachá da guilda. E ele garante que o fel na verdade é apenas um lobo grande mas bonzinho. E nesse momento então pela primeira vez o fel usa a telepatia para se comunicar com o Mukoda, falando que ele não era só um grande lobo bobão não. E bom, o Mukoda ficou bem impressionado com essa habilidade do fel e achou que poderia vir a ser bastante útil no futuro. Depois disso eles entram na cidade e o Mukoda decide deixar o fel numa espécie de estalagem para que ele vá procurar por um mapa. E o fel não tá muito feliz com isso não, ele tá com ciúmes achando que o Mukoda vai sair por aí pra procurar outro lobo. Só que o Mukoda fala pra ele ficar relaxado que ele só vai mesmo sair pra procurar um mapa. Então ele sai e tenta comprar um mapa numa lojinha de livros, só que ele não arruma nada por ali, então depois ele vai pra uma biblioteca central toda grandona e bonitona, a qual inclusive pra ele entrar ele teve que gastar algumas boas moedas de ouro só pra entrar ali. Só que depois do dia inteiro procurando por um mapa ele não arrumou foi nada. E aí quando ele voltou pra perto do fel, adivinha só, o fel tava todo chateado porque ele tinha ficado longe dele o dia inteiro e realmente achando que o Mukoda poderia ter passado o dia enganando ele com outro lobo. Pois é, rapazes, temos aqui um lobo tsundere, pelo que parece, não é mesmo? Porém o Mukoda não é nada bobo e ele sabe o que ele precisa fazer pra conseguir fazer as pazes com o fel. E adivinhem só, então ele vai e faz uma nova refeição pro lobo, que imediatamente esqueceu de todos os problemas e depois de comer ele só queria mais era comer de novo. Mas o engraçado aqui é que o fel tava cada vez mais ficando tipo um Masterchef, assim, agora ele misturava os molhos, ele tava todo exigente com a comida, chegando literalmente a babar enquanto ele via o Mukoda comendo. Então na manhã seguinte o Mukoda decide ir até uma taberna para tentar arrumar um mapa, e depois de ter sido meio maltratado por um bando de valentões, ele finalmente conseguiu se sentar e começar um diálogo decente com os caras. E o Mukoda então disse a eles que ele estava viajando pelo mundo e que ele estava buscando um mapa. E aí os caras sacaram tudo que o Mukoda tava falando e começaram a ser mó gente boa. Um careca de repente pegou um mapa, colocou em cima da mesa e falou que venderia pro Mukoda aquele mapa por uma moeda de ouro. E o protagonista, depois de pensar por algum tempo, como ele não tinha arrumado mapa em lugar nenhum, ele pensou e foi e aceitou comprar o mapa. E o calvo que tinha vendido pra ele o mapa falou que assim, pô, é mó difícil conseguir mapa aqui, tudo é ilegal, tal, tem que ser bem nas sombras. Aí beleza, o Mukoda tava feliz que tinha conseguido o que ele queria e depois disso o calvo foi junto com seus capangas embora da taberna. E logo que eles foram embora com a moeda de ouro do Mukoda, todo mundo ali na taberna começou a rir da cara do Mukoda. E eles então falaram pro Mukoda que basicamente ele tinha sido enganado. Isso porque aquele mapa que ele tinha gastado mó grana era praticamente de graça na guilda dos aventureiros. E aí o Mukoda começou a se sentir mó otário por ter sido enganado daquele jeito e todo mundo ficou ali rindo dele. Maravilhoso, gostei. Bom, depois daquilo com o seu mapa que tinha custado muito mais do que deveria, ele se reencontrou com o fel e contou pra ele tudo o que tinha acontecido. E o fel ficou até com pena da história e falou pra ele ficar tranquilo que dinheiro poderia sempre ser recuperado. Mas de fato ele era um bobão. E enquanto eles continuavam andando e parando pra comer, a deusa de antes volta a aparecer e tá assistindo toda a cena deles. E eu acho que ela deve estar pensando como que um cara tão idiota pode ter domado o pet lendário dela. E então alguns dias se passam enquanto o Mukoda vai viajando montado nas costas do fel. E eles então acabam chegando à frente de um lago bem misterioso. E ali eles começam a caçar alguns peixes para mais uma vez preparar uma nova refeição. E enquanto eles pescam, o Mukoda vai utilizando as suas habilidades para ver se os peixes eram ou não venenosos. E aí ele vai e prepara mais uma refeição porque é isso que eles fazem nesse anime. O protagonista é enganado, feito de bobo e depois eles comem. E aí eles pegam vários e vários peixes e o Mukoda usa sua magia para acender o fogo. O fel fica ali olhando para ver se os peixes não vão queimar e depois de tudo pronto eles vão e comem. E bem depois que eles terminam de comer eles voltam a andar e o Mukoda sem querer acaba esbarrando numa slime. E ele usa suas habilidades para então ver que a slime tem apenas 3 dias de idade e que se ela continuasse daquele jeito ali jogada ela provavelmente acabaria virando presunto ao invés de slime, porque era questão de tempo até um goblin pisar ou simplesmente destruir a criatura. E aí depois disso a slime começou a tentar devorar todos os lixos que tinham no acampamento do fel com o Mukoda. E tudo que a slime absorvia basicamente se desintegrava dentro dela. E então o Mukoda começa a surtar quando ele vê que a slime tá prestes a absorver a frigideira dele. Mas enfim, depois disso ele segura a slime e então o fel fala pro Mukoda que a slime está conectada a ele agora como um familiar, da mesma forma que ele e fel estavam conectados desde antes. E o Mukoda achou aquilo um pouco misterioso, mas ele então decidiu checar a sua caixa de status. E ali ele viu que realmente a criatura já estava vinculada como seu familiar. O fel então sugeriu que o Mukoda desse um nome ao slime. E aí então o Mukoda decide chamar o seu novo animal de estimação de Sui. E pior que o Sui se revelou bem útil assim nas refeições, porque diferente do fel que ficava só comendo, pelo menos no final
ele servia pra lavar a louça. E por algum motivo isso deixou realmente o protagonista muito empolgado. Mas enfim, na manhã seguinte ele acaba sendo acordado pelo Slime e o Fel quer ter um papo bem sério com ele. Então o Fel revela pro protagonista que a deusa do vento, que é a deusa dele, aquela que aparecia antes sempre espiando tudo, lembram? Que ela estava disposta a dar uma divindade, uma bênção para o protagonista, que protegeria ele de todas as doenças, assim como o próprio Fel tinha essa bênção, mas ela tinha a condição que ela gostaria que ele mandasse pra ela uma vez por semana os doces do antigo mundo dele que o Fel tava comendo e tinha amado, porque só de ver ela tinha ficado com vontade. E aí, como o Mukolda queria muito ser adorado por uma deusa, ele decidiu aceitar aquela condição. Então ele foi e colocou os doces e as sobremesas numa espécie de mesinha e de repente os doces sumiram bem diante dos olhos dele. Então corta a cena e a gente vê que a deusa Gracinha de cabelos brancos tá ali se deliciando com os doces do Mukolda. E os doces obviamente só não são mais deliciosos do que ela, só que ela não tem a menor ideia disso. Então depois disso a cena volta pro Mukolda e a gente vê que após os doces terem sumido diante dele, de repente uma aura mágica começa a brilhar em torno do corpo dele. E o Fel então diz que agora ele recebeu a bênção divina da deusa do vento e que ele teria imunidade contra doenças assim como o próprio Fel tinha. Pois é, o nosso protagonista acaba de desbloquear uma nova habilidade nesse novo mundo. Mas se você quer saber o que acontece depois, agora eu quero que você deixe o seu like aí. Se você por acaso assistiu até aqui, comenta aí que você adorou o anime da Garrafa Pet, porque a gente vai bugar todo mundo nos comentários. A galera que vir ver o vídeo vai ver a gente falando de Garrafa Pet, vai ficar tudo confuso, mas só vai fazer sentido pra quem foi o raiz e chegou até aqui mesmo. Então deixa esse comentário pra gente fazer essa gracinha, se inscreve, deixa o seu like e até o próximo vídeo então, demorou? Quem sabe em breve, se esse vídeo aqui for bem, eu não volto logo com a parte 2 desse anime aqui pra vocês. Valeu, tchau, tchau!